Durante o jantar, meu sogro ergueu sua taça de cristal e, com um sorriso malicioso, disse: "Brindemos ao nosso querido filho, que sempre mereceu o melhor da vida. Pena que nem sempre tenha sabido escolher bem." Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. O tilintar das taças ressoou na sala de jantar de mármore, enquanto todos riam discretamente. Isabela, minha cunhada, me lançou um olhar divertido, esperando ver minha reação. Alejandro, meu marido, simplesmente bebeu seu vinho e continuou conversando, como se não tivesse ouvido nada. Mas eu ouvi, e naquele momento compreendi que, naquela casa, eu nunca deixaria de ser uma estranha. Era mais um daqueles infernais jantares de quinta-feira na mansão dos Montero, onde cada garfada vinha acompanhada de uma pequena dose de veneno. Victoria, minha sogra, havia organizado tudo impecavelmente, como sempre, desde os arranjos florais até as indiretas que seriam servidas como sobremesa. O ambiente era uma sinfonia de luxo e ostentação. A mesa de mogno brilhava sob a luz. Do lustre de cristal, os talheres de prata refletiam as chamas das velas, e o ar estava impregnado com o aroma do caríssimo perfume de Victoria. Tudo era um lembrete constante de que eu não pertencia àquele mundo. "Carmen, querida." Victoria dirigiu-se a mim com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem, enquanto cortava delicadamente seu filé. "O molho está muito forte. Para o seu paladar, notei que você mal tocou na comida." "Está perfeito como sempre," respondi, forçando um sorriso, enquanto sentia cada palavra queimar em minha garganta. "Oh, que bom saber," ela disse. "Você sabe como Alejandro foi criado com uma culinária mais refinada. Sempre me preocupa em saber se você consegue se adaptar aos nossos gostos." Alejandro continuou comendo, como se nada estivesse acontecendo. Depois de 5 anos de casamento, eu já deveria estar acostumada ao seu silêncio diante das provocações da família, mas a cada vez doía mais, como uma ferida que nunca cicatrizava. "Falando em adaptação," interveio Isabela, limpando os lábios com o guardanapo de linho. "Você viu o carro novo que papai deu para Alejandro? Um presente de aniversário atrasado." "Não, eu não tinha visto. Na verdade, nem sabia da existência dele." Alejandro não havia mencionado nada. Meu estômago se revirou com aquela sensação familiar de exclusão. "É um Audi Q7, comentou Victoria, com o orgulho digno de um Monteiro. "Carmen provavelmente não está acostumada a carros assim." Isabela riu suavemente. "Na sua família, qual era o carro do seu pai?" Senti meu rosto queimar. Meu pai nunca teve um carro. Ele era motorista de ônibus. Trabalhava honestamente para sustentar nossa família. Conheci Alejandro justamente em uma das rotas que meu pai dirigia. Ele voltava da universidade e eu tinha ido visitar meu pai no trabalho. "Isabela." Victoria a repreendeu suavemente, mas seu sorriso mostrava que estava satisfeita com o comentário da filha. O Sr. Montero, meu sogro, observava toda a cena com uma satisfação mal disfarçada, enquanto cortava sua carne. "Carmen," disse ele de repente. "Como está seu pai? Ainda está conduzindo?" A maneira como pronunciou "conduzindo" fez soar como se fosse algo vergonhoso. Antes que eu pudesse responder, Victoria interveio. "Eduardo, por favor, não falemos de trabalho durante o jantar." "Embora," acrescentou com um sorriso malicioso, "suponho que certos hábitos sejam difíceis de mudar. Não é, Carmen?" Alejandro continuava em silêncio, concentrado no prato, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Sua indiferença doía mais do que todas as indiretas da família juntas. O jantar prosseguiu assim, entre sorrisos falsos e comentários afiados. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para me lembrar que eu não pertencia àquele mundo. Que eu era a intrusa, que se casara com o único filho dos Montero. A garota pobre que havia fisgado um rico, como diziam pelas minhas costas. "Sabe, Carmen," disse Victoria, servindo a sobremesa. "Na semana passada, jantamos com Sofia, sua prima. Uma jovem encantadora, tão elegante. Dá para ver que teve uma educação privilegiada. Minha prima Sofia. A mesma que havia se mudado para a cidade há 6 meses. A mesma que Victoria havia insistido em apresentar a Alejandro. Essas cenas familiares elogiando seu refinamento e educação," disse Isabela com um sorriso. "Sim, Sofia é especial," acrescentou. "Ela tem aquele não sei o quê, né?" Alejandro, pela primeira vez na noite, se tensionou ligeiramente. Foi apenas um momento, mas eu notei. Depois de 5 anos juntos, eu conhecia cada um de seus gestos. Quando finalmente voltamos para casa, Alejandro estava calado, como sempre. Entrou direto no escritório, alegando ter trabalho pendente.
Eu fiquei sozinha na sala, revivendo cada momento daquela cena infernal. Foi então que notei um envelope caído perto da porta. Ele deve ter se deslizado para baixo enquanto estávamos fora. Era uma fatura de cartão de crédito. Um cartão que eu não sabia que existia. Minhas mãos tremiam levemente enquanto abria o envelope. Os gastos eram astronômicos. Jantares em restaurantes caros, compras em lojas de luxo, hotéis. Tudo em dias e horários em que Alejandro supostamente estava trabalhando até tarde. E havia um padrão. Toda quinta-feira. O mesmo restaurante, o mesmo hotel. Meu coração batia forte enquanto as peças começavam a se encaixar. As reuniões tarde das quintas, o perfume diferente que às vezes eu sentia nas camisas dele, o distanciamento cada vez maior. Mas o que mais me chamou a atenção foi um nome que se repetia em algumas compras. Joalheria Martínez para Sofia, minha prima. A mesma que agora frequentava os jantares dos Montero mais do que eu mesma. A que Victoria praticamente havia adotado como a nora que sempre desejou ter. Sentei-me no sofá segurando aquele papel que parecia pesar uma tonelada. As vozes do jantar ecoavam na minha mente. Nem sempre soube escolher bem. Digno de um Montero. Alguém do nosso nível. Tudo fazia sentido agora. Aquele sorriso cúmplice de Victoria quando Sofia aparecia nos jantares. Os olhares divertidos de Isabela. O silêncio cada vez mais pesado de Alejandro. Não eram apenas as humilhações que eu tinha que engolir. Era todo um plano meticulosamente orquestrado pela família Monteiro para substituir a nora inadequada por alguém à altura do sobrenome. O barulho da porta do escritório se abrindo me assustou. Rapidamente guardei a fatura na bolsa. Alejandro apareceu no batente da porta, afrouxando a gravata. Vou dormir, anunciou sem me olhar. Amanhã tenho uma reunião cedo. Outra reunião? Perguntei tentando fazer minha voz soar. Normal. Sim, com um cliente importante, respondeu já se dirigindo para as escadas. Não me espere. Enquanto o via subir as escadas, uma certeza se instalou no meu peito. Eu tinha sido uma tola durante tempo demais, tentando me encaixar em um lugar onde nunca fui realmente desejada. Mas agora eles aprenderiam que, às vezes, o silêncio tem um preço muito alto. Peguei meu celular e procurei o número de Sofia. Meus dedos pararam sobre a tela enquanto eu me lembrava de todas as vezes que ela viera à minha casa, que jantou em nossa mesa, que abraçou meu marido com intimidade demais. Reunião importante, murmurei, enquanto ouvia Alejandro se mover no andar de cima. Amanhã seria quinta-feira, e pela primeira vez em 5 anos eu também teria uma reunião. Importante, o dia de quinta-feira amanheceu com uma chuva suave batendo nas janelas. Fiquei na cama, ouvindo como Alejandro se preparava para sair, seguindo sua rotina de sempre. O banho de 10 minutos, o café rápido, o som de seus sapatos italianos descendo as escadas. Tenho um jantar de negócios, disse ele da porta, do quarto, sem entrar. Não me espere, não respondi. Fingi continuar dormindo enquanto ouvia o motor do carro dele se afastando. Só então me levantei e comecei minha própria rotina. Mas desta vez, seria diferente. Abri o armário e tirei o vestido preto que Victoria me havia dado de presente de Natal. Para que, ao menos em ocasiões especiais, você pareça apresentável, ela tinha dito. Me vesti com cuidado, me maquiei como nunca antes e fiz meu cabelo exatamente como ela gostava. Preso, mais elegante, querida. Às 7 da noite, eu estava sentada no meu carro, em frente ao Hotel Riviera, um dos mais exclusivos da cidade, o mesmo hotel que aparecia na fatura. Toda quinta-feira vi seu novo Audi Q7 chegar. Ele estacionou e ficou dentro do carro, esperando. 10 minutos depois, um táxi parou na entrada. Minha prima Sofia desceu esplêndida, usando um vestido vermelho, e se dirigiu diretamente para o carro de Alejandro. Eu os vi se beijando através do para-brisa. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi apenas o coração, foi algo mais profundo, mais fundamental. Foi a última fibra de dignidade que ainda me mantinha calada, suportando as humilhações com um sorriso. Os segui quando entraram no hotel, indo diretamente para o restaurante do último andar, aquele onde Victoria sempre insistia em celebrar os aniversários familiares. É o único lugar na cidade com verdadeira classe, ela costumava dizer. Sentei-me no bar, de onde podia vê-los perfeitamente. Pedi um martini e observei como meu marido e minha prima jantavam entre risos e carícias discretas. Ele lhe pegava a mão sobre a mesa, algo que nunca fazia comigo em público. As demonstrações de afeto são vulgares, segundo Victoria. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha sogra. Carmen, querida, você vai à janta de domingo? Sofia confirmou que estará presente. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. As jantas familiares. As constantes comparações.
Os comentários sobre o quão especial era Sofia. Tudo fazia parte de um plano. Pedi outro martini e tirei meu telefone. Abri a galeria e encontrei a foto que tinha tirado da fatura do cartão de crédito. Enviei-a para o meu e-mail, junto com outras fotos que havia ido coletando nos últimos meses. Capturas de tela de mensagens suspeitas, registros de chamadas, pequenos detalhes que eu tinha notado, mas preferido ignorar. O garçom se aproximou, com meu terceiro martini. A senhora deseja pedir algo para comer? Não, obrigada, respondi, sem tirar os olhos da mesa, onde meu marido agora mostrava algo para Sofia. Uma pequena caixinha de veludo azul. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Isabela. Você viu Alejandro? Ele não atende o telefone e mamãe precisa falar com ele sobre o jantar de domingo. Meus dedos se moveram rapidamente sobre a tela antes que eu pudesse pensar. Melhor, ele está em uma reunião importante com Sofia. Houve um longo silêncio antes de sua resposta. O que você quer dizer exatamente? O que eu disse. Eles estão jantando juntos no Riviera. Por que não vem verificar com seus próprios olhos? Ela não respondeu, mas 15 minutos depois, vi Isabela entrar no restaurante. Ela parou abruptamente quando viu seu irmão e Sofia, agora compartilhando uma sobremesa. Isabela se aproximou do bar e se sentou ao meu lado. Pediu um uísque duplo. Desde quando você sabe? Perguntou em voz baixa. Não importa. Sua mãe sempre soube. Provavelmente foi ideia dela. Respondi. Isabela bebeu seu uísque de um gole. Carmen... Eu não a interrompi. Eu não quero suas desculpas nem sua pena. Só quero que seja testemunha. Que veja com seus próprios olhos o que sua família perfeita tem feito. Naquele momento, Alejandro e Sofia se levantaram da mesa. Ele a ajudou com o casaco, um gesto de cavalheirismo que ele sempre reservava para sua mãe e irmã. Eles se dirigiram para os elevadores, tão absortos um no outro que não perceberam nossa presença. Vão para o quarto 1505, disse, lembrando dos detalhes da fatura. Eles reservam todo quinta-feira. Isabela empalideceu. Como você pode estar tão tranquila? Tranquila? Sorri sem humor. Não, Isabela, não estou tranquila. Estou acordada. Pela primeira vez em 5 anos, estou completamente acordada. Meu telefone vibrou mais uma vez. Era Victoria. Carmen, onde está Alejandro? Ele não responde minhas ligações. Enviei uma foto que acabara de tirar. Meu marido e minha prima entrando no elevador, suas mãos entrelaçadas, seus lábios se encontrando quando as portas começavam a se fechar. Está ocupado, Victoria. Muito ocupado. Os mensagens começaram a chegar em cascata. Victoria, Eduardo, Alejandro, Sofia, todos entrando em pânico, todos exigindo explicações, todos ameaçando com consequências. Isabela observava meu telefone com uma mistura de horror e fascínio. Minha mãe vai ter um ataque. Sua mãe vai ter que aprender. Algumas pessoas não nascemos para ser pisadas, respondi guardando meu telefone na bolsa. E às vezes o silêncio tem um preço muito alto. Levantei-me, deixei dinheiro suficiente para cobrir as bebidas e me dirigi para a saída. Isabela me seguiu. O que você vai fazer? Perguntou, sua voz carregada de preocupação. Me parei na porta e a olhei diretamente nos olhos. Sabe o que é o pior de tudo isso, Isabela? Não é a traição de Alejandro. Não é a hipocrisia de Sofia. É que durante 5 anos me fizeram acreditar que eu era o problema, que eu não era suficiente, que deveria ser grata pelas migalhas de afeto que me davam. Carmen, por favor. Não, deixa eu terminar. Sua mãe sempre diz que uma verdadeira dama sabe manter as aparências. Não é? Bom, eu já cansei de manter as aparências. Já cansei de ser a esposa perfeita que aguenta tudo com um sorriso. É hora de todos aprenderem que algumas aparências são mais frágeis do que parecem. Saí do restaurante, sob a chuva que ainda caía, deixando Isabela com seu uísque pela metade e suas certezas destruídas. Meu telefone continuava vibrando, na bolsa, mas já não me importava. Enquanto dirigia de volta para casa, recordei todas as vezes que Victoria insistira que uma mulher deve saber manter a dignidade em silêncio. Mas ela nunca entendeu que a verdadeira dignidade não está em calar, e sim em saber quando e como quebrar esse silêncio. E eu tinha decidido que esse momento seria agora. Quando cheguei em casa, Victoria já me esperava na entrada. Seu Mercedes negro brilhava sob a chuva, e ela permanecia em pé, sob o seu guarda-chuva, como uma estátua de gelo, perfeitamente vestida. Você perdeu a cabeça? Ela disparou assim que desci do carro. Tem ideia do escândalo que acabou de provocar? Passei por ela e abri a porta. Ela entrou logo atrás de mim, seus saltos batendo forte no piso de mármore que ela mesma escolhera quando nos mudamos. Tudo o que construímos, a reputação dessa família, a reputação... Ela começou. Me virei para enfrentá-la.
Você se preocupa mais com a reputação do que com o fato de seu filho estar traindo a esposa com minha prima? Não seja dramática, respondeu tirando as luvas de couro com movimentos precisos. Homens como Alejandro têm certas necessidades. Uma esposa inteligente sabe olhar para o outro lado, como você fez com Eduardo. Vi o momento exato em que meu comentário atingiu em cheio. Victoria empalideceu. O que você está insinuando? Isabela me contou tudo hoje à noite. Menti. Era um tiro no escuro, mas pela reação dela, soube que tinha acertado. Sobre as aventuras de Eduardo. Sobre como você preferiu ficar em silêncio para manter seu estilo de vida. Você não sabe de nada. Ela sussurrou, mas sua voz tremia. Mas eu sei o suficiente. Sei que você tem planejado isso desde que Sofia chegou à cidade. Você a convidou para as jantas familiares, apresentou-a ao seu círculo social, a transformou na nuora perfeita que sempre quis ter. Era o melhor para todos, se defendeu Victoria, recuperando um pouco de sua compostura. Sofia é mais adequada para Alejandro. Ela vem de uma boa família, entende nosso estilo de vida. E eu, e os meus 5 anos de casamento. Todo o sacrifício que fiz para tentar me encaixar no seu mundo? Sacrifícios? Ela zombou. Nós te damos tudo. Uma casa, joias, uma posição social que você nunca teria alcançado sozinha. E como você nos paga? Com um escândalo? O som de outro carro chegando interrompeu nossa conversa. Era Eduardo e Alejandro. Que diabos você fez? Rugiu Eduardo mal entrando. Tem ideia de quantas ligações eu recebi? O conselho executivo. Está furioso! Alejandro entrou logo atrás de seu pai, mas permaneceu em silêncio, evitando meu olhar. Onde está Sofia? Perguntei com falsa doçura. Você a deixou no hotel ou já a levou para casa? Carmen, por favor, interveio Victoria. Podemos resolver isso como adultos. Ninguém quer um escândalo agora. Você quer resolver depois de anos, me humilhando, fazendo-me sentir que eu não era suficiente? Era você quem não se adaptava, respondeu Victoria. Você sempre foi diferente, nunca entendeu o nosso mundo. Não, Victoria, eu entendi muito bem o seu mundo. Entendi perfeitamente. Entendi que, para vocês, o amor é um negócio, o casamento é uma transação. E a lealdade é apenas uma palavra bonita que vocês usam nos brindes hipócritas. Eduardo deu um passo ameaçador em minha direção. Cuidado com o que diz, menina. Não se esqueça com quem está falando. O quê? Vai me tirar tudo o que me deram? Vai em frente, eu não quero nada de vocês. Carmen, Alejandro falou pela primeira vez. Está sendo irracional. Podemos chegar a um acordo. Um acordo? Ri sem humor. Como o acordo que você tinha com Sofia? Quanto você prometeu a ela? A casa de verão? Um apartamento na cidade? Basta, interrompeu Victoria. Vamos te dar uma compensação generosa. Você poderá começar uma nova vida longe daqui. Tirei meu telefone e lhes mostrei as fotos que havia tirado no hotel. Quanto vale o silêncio, Victoria? Quanto vocês estão dispostos a pagar para que ninguém saiba que o perfeito Alejandro Montero está traindo sua esposa com sua prima? Isso é chantagem, grunhiu Eduardo. Não, isso é justiça. Durante anos me fizeram sentir que eu não valia nada, que eu deveria ser grata pelas migalhas de afeto que me davam. Mas sabem... O quê? Já chega. Nesse momento, Isabela entrou na casa. Seus olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam. Papai, disse com a voz entrecortada. A junta diretiva convocou uma reunião de emergência para amanhã. Alguém filtrou fotos de Alejandro e Sofia. Victoria se virou para mim. O que você fez? Eu não fiz nada, respondi com calma. Mas parece que não sou a única que está cansada de guardar silêncio. Isabela evitou o olhar de todos. Em sua mão, seu telefone não parava de vibrar com notificações. Isso vai nos destruir, murmurou Eduardo. Os investidores? Os sócios? Não, corrigi. Isso vai obrigá-los a enfrentar a verdade. Que vocês não são melhores que ninguém. Que todo o seu mundo perfeito está construído sobre mentiras e aparências. O que você quer? Perguntou Victoria com a voz mal um sussurro. Dinheiro? Propriedades? Fiz uma pausa. Quero que sintam o que eu senti. A humilhação, o desprezo, a impotência. Quero que saibam o que é sentir quando todo o seu mundo desmorona e aqueles que deveriam te apoiar simplesmente viram as costas. Alejandro se aproximou de mim, tentando segurar minha mão. Eu a afastei com um gesto brusco. Carmen, por favor, podemos resolver isso. Não há nada a resolver, Alejandro. Você já tomou sua decisão. Escolheu Sofia, escolheu agradar a sua mãe, escolheu manter as aparências acima do nosso casamento. Era o melhor para todos, explodiu Victoria. Sofia é da nossa classe, entende os nossos costumes, os nossos valores. Valores? Ri amargamente.
Você chama de valores a infidelidade, a hipocrisia e a traição? Meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu abri na frente de todos. As fotos estão em toda parte, disse mostrando a tela. Os meios de comunicação, as redes sociais. Parece que sua perfeita reputação não era tão sólida assim, afinal. Victoria se deixou cair no sofá. Suas pernas já não conseguiam sustentá-la. Eduardo amaldiçoou baixinho, enquanto Alejandro passava as mãos nos cabelos, desesperado. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Victoria. Tudo o que construímos... Acabou, completei. O reino de mentiras acabou. E o melhor de tudo é que eu não precisei fazer nada. Vocês mesmos se destruíram com sua soberba, com seu desprezo por quem consideravam inferiores. Fui em direção às escadas, mas me parei no meio do caminho e me virei para olhar para eles uma última vez. Ah, e Victoria, sobre manter a dignidade. Em silêncio. Resulta que o silêncio tem um preço, e vocês acabaram de pagá-lo. Na manhã seguinte, amanheceu com uma calma estranha. Acordei no meu antigo quarto, na casa do meu pai, o mesmo quarto pequeno onde eu sonhava com um futuro melhor. As paredes continuavam da mesma cor azul clara que minha mãe tinha escolhido antes de morrer, e o espelho em frente à cama refletia uma mulher muito diferente daquela que eu costumava ser. Café? Perguntou meu pai, da porta. Ele usava seu uniforme de motorista, impecável como sempre. Obrigada, pai, respondi. Ele se sentou na beirada da cama e me entregou a xícara. Seu telefone não parou de tocar. Eu sei. Eu havia silenciado depois de sair da casa dos Montero na noite anterior. Victoria deve estar tentando controlar os danos. Você tem certeza disso, filha? Aquela gente tem poder, influências. Tomei um gole de café e sorri. Eles também têm segredos, papai. E segredos são uma arma mais poderosa que o dinheiro. Meu telefone vibrou novamente. Dessa vez, era uma mensagem de Lucia, minha antiga colega de faculdade. Não conversávamos há anos. Victoria sempre dizia que minhas antigas amizades não eram apropriadas. Carmen, podemos nos ver? Há algo que você precisa saber. Marquei. No centro da cidade, longe dos lugares elegantes que os Montero frequentavam. Lucia chegou pontualmente, vestida com um traje de escritório simples, mas elegante. Trabalho no departamento jurídico da Montero Investments, explicou depois. Te pedi 2 cafés, ou pelo menos, trabalhava até ontem. O que aconteceu? O escândalo, as fotos de Alejandro e sua prima. Mas isso não é tudo. Ela baixou a voz e se inclinou sobre a mesa. Eles têm desviado fundos durante anos, e Alejandro usava empresas fantasmas para desviar dinheiro dos investidores. Meu coração deu um salto. Você tem provas? Lucia tirou uma memória USB da bolsa. Tenho mais do que isso. Tenho documentos, e-mails, registros de transferências. Victoria sabia de tudo. Na verdade, ela era quem coordenava as operações mais importantes. Por que você está me mostrando isso? Porque durante anos vi como te tratavam, como te menosprezavam enquanto eles roubavam e mentiam. Ela empurrou a memória USB na minha direção. E porque acabaram de me despedir por reestruturação empresarial. Olhei para o pequeno dispositivo que continha a queda do Império Montero. O que você quer que eu faça com isso? O que você considerar correto? Eu já enviei cópias para a Comissão de Valores Mobiliários. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Isabela. Carmen, você tem que voltar. Sua voz soava desesperada. Papai teve um infarto e está no hospital. E o que isso tem a ver comigo? Por favor, mãe está destruída. Alejandro não responde às chamadas. A gente precisa de você. Ri sem humor. Me precisam depois de anos me tratando como lixo? Agora me precisam? As ações estão caindo em picada, os investidores estão retirando o dinheiro, tudo está desmoronando. Que coincidência, disse olhando para a memória USB. Justo quando a Comissão de Valores está investigando a empresa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você sabia sobre as investigações? Agora eu sei, e logo todo mundo vai saber. Carmen, por favor, somos família. Não, Isabela. Nunca fui parte da família de vocês. Eu só era a esposa troféu de Alejandro, aquela que tinham que tolerar nas jantas e eventos sociais. As coisas podem ser diferentes. Já são diferentes. A interrompi. E vão ser ainda mais diferentes quando a imprensa souber de tudo. Desliguei e olhei para Lucia. Por que você não me disse antes sobre os fraudes? Eu tinha medo, admitiu. Os Montero são poderosos. Ou eram até agora. Meu telefone vibrou com uma notificação de notícias. Crise na Montero Investments. Ações caem 40% após escândalo familiar e acusação de fraude. Victoria deve estar ficando louca, comentou Lucia. Victoria está colhendo o que semeou, respondi, guardando a memória USB na bolsa.
Anos de manipulação, mentiras e desprezo. Saímos da cafeteria e caminhamos pelo parque próximo, o mesmo parque onde costumava me encontrar com Alejandro quando éramos namorados, antes de a família dele me transformar em uma esposa adequada. O que você vai fazer? Agora? Perguntou Lucia. Começar de novo. Sem mentiras, sem aparências, sem ter que pedir desculpas pelos meus origens. Meu telefone tocou novamente. Dessa vez era Sofia. Prima, a voz dela estava trêmula. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, as coisas não são como você pensa. Victoria. Ela me manipulou, me prometeu. O que te prometeu, Sofia? Um lugar na família perfeita, uma vida de luxo, ou apenas a satisfação de destruir meu casamento? Eu sinto muito. Não, você não sente. Você sente que o plano desmoronou. Que ao invés de se tornar a nova senhora Montero, agora você é só mais uma amante em um escândalo de sociedade. Carmen, por favor. Adeus, Sofia. Espero que tenha valido a pena. Desliguei. Bloqueei o número. Lucia me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Não tem medo das represálias? De quem? De Victoria, que está vendo seu império de mentiras desmoronar? De Eduardo, que está no hospital depois que seus fraudes vieram à tona? De Alejandro, que nem tem coragem de dar a cara? Meu telefone vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Montero, sou o detetive Ramírez da Unidade de Crimes Financeiros. Precisamos de sua colaboração na investigação. Sobre a Montero Investments. Mostrei a mensagem para Lucia. Parece que o silêncio de Victoria finalmente tem um preço. Você vai colaborar com a investigação? Vou fazer o que eu deveria ter feito anos atrás. Dizer a verdade. Caminhamos até o meu carro. No banco de trás estava a mala que eu havia preparado apressadamente na noite anterior, com o pouco que eu queria conservar da minha vida com os Montero. Sabe o que é irônico? Disse enquanto me acomodava ao volante. Victoria sempre dizia que o dinheiro não pode comprar classe, mas parece que também não pode comprar o silêncio. Para onde você vai? Começar de novo. Sem máscaras, sem pretensões, sem ter que pedir desculpas por ser quem sou. Meu telefone tocou uma última vez. Era uma mensagem de Isabela. Papai pergunta por você, diz que quer fazer as coisas certas dessa vez. Tarde demais, murmurei, apagando a mensagem. Arranquei o carro e olhei para Lucia pela janela. Obrigada pela informação. O que você vai fazer com ela? O correto. O que é exatamente o que os Montero nunca souberam fazer? Enquanto dirigia de volta para a casa do meu pai, pensei em todas as vezes que Victoria insistia que uma dama deveria saber guardar as aparências, como Alejandro sempre dizia que o nome da família estava acima de tudo, como Eduardo se orgulhava de sua integridade nos negócios. Agora suas mentiras estavam expostas, seus segredos descobertos, sua reputação destruída. E o melhor de tudo é que eu não precisei fazer nada, apenas permitir que a verdade fosse revelada. Meu pai me esperava na varanda com seu uniforme de motorista e sua dignidade intacta. Ele nunca precisou mentir ou manipular para ser respeitado. Nunca precisou pisar nos outros para se sentir importante. Pronta para começar de novo? Perguntou enquanto me ajudava com a mala. Pronta para ser eu mesma, respondi entrando na casa que nunca deveria ter abandonado para perseguir. Um sonho que não era meu. O telefone tocou mais uma vez. Era um e-mail da Comissão de Valores, confirmando minha consulta para depor sobre as atividades fraudulentas da Montero Investments. O silêncio tem um preço. Murmurei, vendo a manchete. Império empresarial desmorona após escândalo familiar. E financeiro. Eduardo ainda estava no hospital. Não pelo infarto, mas porque Victoria insistia em mantê-lo lá, longe dos jornalistas e das intimações judiciais. Mas nem as paredes do hospital mais exclusivo da cidade podiam protegê-los da verdade. Uma manhã, enquanto tomávamos café, meu pai e eu, Isabela apareceu na nossa porta. Ela havia perdido peso e seus olhos já não tinham aquele brilho de superioridade que tanto a caracterizava. Mamãe quer te ver, disse sem rodeios. Está disposta a negociar. Negociar o quê? Perguntei, me servindo de mais café. Meu silêncio? Está um pouco tarde para isso, não acha? As ações continuam caindo. Os investidores estão entrando com processos. Precisam? Interrompi. Como eu precisei de apoio quando sua mãe me humilhava? Como eu precisei que meu marido me defendesse quando me tratavam como lixo? Isabela se sentou, parecia exausta. Alejandro foi embora com Sofia. Não. Sofia o deixou quando as contas foram congeladas. Ele foi embora sozinho. Ninguém sabe onde ele está. Senti uma pontada de algo. Não era dor. Talvez fosse pena. O amor perfeito não sobreviveu à falta de dinheiro. Carmen, por favor, mamãe está destruída. A empresa está à beira da falência.
Os investigadores? Os investigadores estão fazendo o trabalho deles. A interrompi. E sua mãe está colhendo o que plantou. Meu pai, que havia escutado tudo em silêncio, levantou-se para ir trabalhar. Parou ao lado de Isabela. Senhorita, disse com a voz firme. Quando se semeia espinhos, não se pode esperar colher rosas. Depois que ela se foi, Isabela começou a chorar. Tudo está desmoronando. A casa de verão, os carros, as contas no exterior, tudo está sob investigação. E as joias? Perguntei com um sorriso irônico. Aqueles que sua mãe dizia que eram finas demais para alguém como eu? Ela as vendeu. Precisávamos de dinheiro para os advogados. Levantei-me e comecei a recolher a mesa. Sabe o que é engraçado, Isabela? Durante anos, sua família me fez sentir que eu não valia nada por vir de uma família humilde. Mas olha para mim agora. Tenho meu trabalho, minha dignidade e, acima de tudo, minha consciência limpa. Carmen, não. Deixe-me terminar. Sua mãe sempre dizia que o dinheiro não pode comprar classe. Ela tinha razão. Também descobriu que o dinheiro não pode comprar o silêncio, nem a lealdade, nem o amor verdadeiro. O interfone tocou. Era Lucia. Os investigadores encontraram mais documentos, anunciou, ignorando a presença de Isabela. As transferências para contas no exterior, as empresas fantasmas, tudo está vindo à tona. Isabela empalideceu. Isso é confidencial. Ela disse sem resposta. Lucia continuou. Sua mãe se encarregou de me despedir. Lembra? Já não tenho obrigação de guardar os segredos dela. Meu telefone vibrou com uma notificação. Victoria Montero havia sido convocada a depor na Comissão de Valores. Sua mãe sempre dizia que as aparências são importantes. Comentei, mostrando a notícia para Isabela. Suponho que agora ela terá que aparecer diante dos juízes. O que você quer? Perguntou Isabela com a voz quebrada. Vingança? Ver-nos destruídos? Não, Isabela. Eu não quero vingança. A vingança é para quem não tem nada a perder. Eu já perdi tudo o que tinha que perder com vocês. Minha dignidade, minha autoestima, anos da minha vida tentando ser alguém que não era. Podemos consertar isso, suplicou. Mamãe está disposta a... O quê? A tratar-me como... um ser humano? A admitir que errou? A pedir perdão por anos de humilhação? Isabela ficou em silêncio. Isso mesmo, continuei. Sua mãe não está arrependida pelo que fez. Ela está arrependida porque a descobriram. Lucia me mostrou mais mensagens em seu telefone. Os antigos sócios dos Montero estavam se distanciando publicamente. As ações continuavam caindo. Os bancos estavam fechando suas linhas de crédito. O império está desmoronando, murmurou Isabela. Não, corrigi. A mentira está desmoronando. O império nunca existiu realmente. Era só uma fachada construída sobre fraudes e aparências. O que vamos fazer? Não sei vocês, mas eu vou seguir minha vida. Vou ser feliz sendo quem sou, sem ter que fingir ser algo que não sou para agradar aos outros. Isabela se levantou, derrotada. Mamãe tinha razão em uma coisa, disse indo para a porta. Você é mais forte do que pensávamos. Não. Isabela, eu simplesmente sou mais honesta do que vocês jamais foram. Depois que ela se foi, Lucia me olhou com uma mistura de admiração e curiosidade. Você não sente nem um pouco de satisfação pela queda deles? Não sinto satisfação pela minha liberdade, por não ter que viver mais sob o jugo das aparências e das mentiras. Meu telefone tocou mais uma vez. Era uma mensagem de Sofia. Prima, me perdoe. Eu não sabia, eu não entendia. Apaguei. A mensagem sem responder. Algumas desculpas chegam tarde demais. Sabe o que é o mais irônico? Falei para Lucia enquanto olhávamos pela janela. Victoria sempre dizia que o silêncio é o melhor aliado de uma dama. Mas no final, a verdade é muito mais poderosa do que qualquer silêncio. Naquele momento, as notícias na televisão mostravam Victoria saindo do hospital, cercada por jornalistas. Seu rosto, sempre perfeito, agora mostrava o peso de suas decisões. Ela já não era a matriarca imponente que aterrorizava todos com sua presença. As aparências enganam, murmurei. E agora? Perguntou Lucia. Agora vivo minha vida sem máscaras, sem pretensões, sem ter que pedir desculpas por ser quem sou. Meu pai voltou do trabalho naquela tarde e me encontrou organizando meu antigo quarto. Está bem? Perguntou. Melhor do que nunca, respondi com sinceridade. Pela primeira vez em anos, posso respirar sem sentir o peso das aparências sobre os meus ombros. O telefone tocou uma última vez. Era um número desconhecido, mas sabia quem era antes de atender. Carmen. A voz de Victoria soava diferente. Te necessito. Não, Victoria. Você me precisava antes, quando poderia ter me tratado como uma filha, em vez de como uma intrusa. Quando poderia ter escolhido a honestidade ao invés das aparências. Por favor, adeus, Victoria.
Espero que encontre a paz que nunca me permitiu ter. Desliguei e olhei para o meu pai, que sorria com orgulho. O silêncio tem um preço, disse, repetindo as palavras que tantas vezes ouvi. Mas a verdade não tem preço. 1 ano depois, a mansão dos Montero foi vendida em um leilão público. Parei em frente à entrada principal, observando como os novos donos começavam as reformas. Os roseirais, que Victoria cuidava, com tanto esmero haviam sido arrancados, e as janelas, que antes ostentavam cortinas de seda importada, agora estavam nuas. Nostálgica? Perguntou Lucia, que me acompanhava. Não respondi. Com sinceridade, só pensava em quanto tempo perdi tentando me encaixar em um mundo de mentiras. Haviam se passado 12 meses desde que o Império Montero desabou. Eduardo fora condenado a prisão domiciliar por motivos de saúde. Victoria, despojada de seu status social e suas joias, vivia agora em um modesto apartamento nos arredores da cidade. Isabela havia se mudado para o exterior, incapaz de enfrentar a vergonha do escândalo. E Alejandro? Bem, os rumores diziam que ele estava em algum lugar da Europa, trabalhando como garçom em um restaurante espanhol. Soube de Sofia? Perguntou Lucia enquanto caminhávamos de volta ao carro. Que ela se casou com um empresário da concorrência? Sim, vi as fotos nas redes sociais. Algumas pessoas nunca mudam, não sorri, mas outras mudam. Minha vida havia dado uma reviravolta completa naquele ano, depois que tudo veio à tona. Recebi uma oferta para trabalhar em uma empresa emergente. Não era um trabalho glamouroso como os que Victoria considerava dignos, mas era honesto e me permitia ser eu mesma. Carmen, baixa. Uma voz familiar me parou. Era Victoria, parada na calçada com uma sacola de compras do supermercado. Ela não usava mais seus trajes de designer nem suas joias caras. Seu cabelo, antes perfeitamente tingido, agora exibia fios brancos. Olá. Cumprimentei com um gesto neutro. Você está bem? Ela disse, e pela primeira vez em todos os anos que a conhecia, soava sincera. A verdade faz bem, respondi. Você deveria tentar. Perdemos tudo, murmurou olhando para a mansão. Tudo o que construímos, não a corrigi. Perderam a mentira que construíram. A verdade sempre esteve lá, esperando para sair à luz. Victoria ajustou sua sacola de compras, um gesto que me lembrou todas as vezes que ela ajustava suas caras bolsas de designer. Eduardo pergunta por você. Diz que gostaria de... Não a interrompi, suavemente. Não há mais nada a dizer, Victoria. Vocês escolheram o caminho de vocês. Eu escolhi o meu. Você é feliz? Perguntou de repente com a voz quebrada. Você é feliz? Sem... Tudo isso sem o status, sem... Eu sou feliz sendo eu mesma, respondi. Sem ter que pedir perdão pelos meus origens, sem ter que fingir ser algo que não sou para agradar aos outros. Victoria assentiu lentamente. Alejandro. Ele está na Espanha, trabalhando em um restaurante. Diz que, pela primeira vez em sua vida, está aprendendo o valor do trabalho honesto. Fico feliz por ele, disse sinceramente. Talvez agora ele entenda que o valor de uma pessoa não está no sobrenome ou na conta bancária. Eu sinto muito, sussurrou Victoria. E pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos. Sinto por tudo, não a interrompi. Não, você não sente. Sente por ter perdido sua posição, seu dinheiro, seu status, mas não sente realmente o dano que causou. Ela ficou em silêncio porque ambas sabíamos que era verdade. Adeus, Victoria. Me despedi, caminhando em direção ao meu carro. Espero que algum dia você encontre a paz que tanto buscou nas aparências. Lucia me esperava no carro. Você está bem? Melhor do que nunca, respondi ligando o motor. Dirigi até a casa de meu pai, onde agora ele morava com sua nova esposa, uma mulher doce que o amava por quem ele era, não pelo que tinha. Os encontrei no jardim, regando as plantas juntos. Como foi? Perguntou meu pai ao me ver. Liberador? Respondi abraçando-o. Como fechar um capítulo que precisava ser fechado? Naquela noite, enquanto jantávamos em família, meu pai, sua esposa, Lucia e alguns amigos verdadeiros, recebi uma mensagem de Isabela. Te vi hoje falando com minha mãe. Você continua sendo mais forte que todos nós juntos. Não se trata de força, respondi. Se trata de verdade. Meu pai levantou sua taça para um brinde. Por... Minha filha, disse com orgulho. Que me ensinou que a verdadeira classe não se compra com dinheiro, nem se herda com sobrenomes. Pela verdade, acrescentou Lucia, que sempre encontra seu caminho à luz. Pelos novos começos. Completei, olhando ao redor da mesa. Para as pessoas que me amavam, por quem eu era, não por quem eu pretendia ser. Meu telefone tocou uma última vez. Era um e-mail. Eu havia sido promovida a diretora na minha nova empresa. Não por meu sobrenome, nem por conexões sociais, mas pelo meu trabalho e dedicação.
O silêncio tem um preço, murmurei, lembrando as palavras que Victoria repetia tanto. Mas a verdade não tem preço. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei meu reflexo no espelho. Já não via a mulher que tentava, desesperadamente, se encaixar em um mundo de mentiras. Via alguém forte, autêntica, em paz consigo mesma. O Império Montero havia caído, sim, mas das suas cinzas surgiu algo muito mais valioso: a verdade. E com ela, minha liberdade. Porque no final, o verdadeiro preço do silêncio não se mede em dinheiro, status ou aparências. Se mede na paz que você sente quando finalmente se atreve a ser quem realmente é, sem máscaras, sem pretensões, sem medo da verdade.